Bom, eu sou Estela Florenci, eu tenho 20 anos de carreira, 10 livros publicados, mas antes desses 20 anos de carreira, eu trabalhei 10 anos como secretária executiva, até que um dia eu olhei ao redor do meu escritório e pensei algo que muitas pessoas já pensaram nos seus trabalhos: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu peguei minha bolsa, fui embora, não foi uma atitude muito profissional, meus chefes não gostaram, porque eu não avisei ninguém, eu fui embora. Voltei dias depois para falar, olha, tá aqui minha carteira, eu não vou trabalhar mais nisso, não é o que eu quero para mim. E aí eu comecei a me dedicar à minha paixão, que é a literatura, que é vestir os sentimentos das pessoas e os meus com palavras. Eu estruturo os romances todos como se cada capítulo fosse uma crônica. Eu tento dar essa textura leve que a crônica tem e sintética para tornar a leitura mais ágil. O Marcos Rey, que é um dos meus padrinhos literários, ele dizia que a crônica é um sanduíche sem as fatias de pão, era só o recheio. Então eu tento deixar nos capítulos de um romance só o recheio. Uma outra frase que ele dizia que serve bem para o ofício de escrever, ele dizia que escrever é a arte de cortar. E eu acrescento que escrever é a arte de cortar o ego do escritor, do texto. Porque se você escreve um período e fala, mas isso está incrível, eu fiz, olha esse parágrafo, mas se ele não está servindo ao texto, se ele não é recheio, se ele não é substância, ele tem que ser descartado, né? Então é preciso cortar muito texto. Para escrever bem, você tem que escrever muito, cortar muito texto, saber editar, saber resumir e deixar só o suprassumo, só o que serve à história, porque é a história que tem que brilhar, não é você, é a história. Eu escrevia muito para mim mesma. Eu acho que isso falta um pouco hoje com essa rapidez da internet, dos blogs, de você poder expor muito rapidamente. Os textos estão deixando de ter essa maturação da gaveta, de você escrever só para você, de você se apropriar do seu texto, de você conhecer a sua dinâmica de escrita para depois você colocá-la, né, para fora. Eu escrevo me rasgando. Eu escrevo com aquilo que... existem escritores que são mais distanciados, mas eu faço o primeiro jorro rasgando mesmo, quando eu estou sentindo muito aquilo. Se eu preciso daquele sentimento, eu pego uma música que me lembre aquele dia, aquela data, por mais que doa, coloco para evocar aquele sentimento, escrevo. E depois edito. Aí a hora de editar é o processo frio, técnico, que aí você se distancia. Mas na hora que eu estou criando esses textos, esses personagens, eu estou me rasgando mesmo. E aí eu tive uma longa trajetória muito feliz na editora Rocco, em que eu lancei vários livros. Hoje Acordei Gorda, O Diabo que Te Carregue, que eu dediquei para o meu ex-marido, e ele fez o prefácio. 32 anos, 32 homens, 32 tatuagens, que é um romance. Só Saio Daqui Magra, que é um romance especial para as meninas que têm entre 15, 18, 20 anos, que não percebem o quanto já são lindas, né? Não precisam emagrecer, não precisam mudar. Elas já são lindas. Eu fiz esse romance especialmente para elas. Os Indecentes, que são crônicas de amor e sexo, e agora o Eu Me Possuo, numa casa nova, na Panda Books, sobre um tema muito delicado, que é a superação de um estupro. Porque eu sou uma das incontáveis vítimas desse tipo de violência. E trabalhando através da literatura, eu consegui falar do tema com algum distanciamento. Então, a hora que eu criei uma personagem, e eu criei uma personagem num ambiente que é totalmente estranho para mim, porque ela abre um bar, ela abandona a odontologia e abre um bar. Eu não bebo, eu não frequento à noite, eu fico acordada à noite escrevendo em casa. Então, eu escrevi sobre um ambiente que eu não conhecia nada. Eu fui pesquisar, fui entrevistar pessoas cujos bares faliram, porque tinha essa experiência no meio do livro. Então, eu juntei uma ficção que era bastante distanciada de mim, com outra que era muito próxima, para conseguir falar sobre isso e construir
para conseguir me curar também, porque quando a gente escreve, a gente se cura, não só sozinho, quando a gente escreve profissionalmente, já que é o meu trabalho, também a gente vai se curando, e também porque eu queria dar voz a muitas, muitas, muitas leitoras que me escrevem. Meu público é majoritariamente feminino. E eu recebo esses relatos de desabafos, de confissões há muitos anos, porque eu já escrevo sobre isso há bastante tempo, em crônicas, em contos. Então, os relatos que vêm muito tocantes há muitos anos, eu fui condensando todos eles na Carina, até porque muitas coisas se parecem. O sentimento de culpa é culpa minha. Eu fui lá, eu saí com ele, eu quis dar para ele. E é uma coisa que eu sempre falo, que eu também achava. Né? Não, mas eu fui lá, eu queria transar com ele. Tá, eu queria transar com ele, mas eu não queria ser estuprada por ele. São coisas muito diferentes. Então, eu também me culpava. Então, a culpa que eu vi em muitos relatos, o sentimento de sujeira, eu me senti suja, quando a sujeira foi alguém que jogou em cima de você e que não é sua. Todos esses sentimentos eu queria condensar na personagem, que são sentimentos meus e de muitas vítimas também. Por que você acha que nós mulheres, a gente pensa assim? Porque a gente vive mergulhado numa cultura do estupro, de que muito se tem falado agora, que algumas pessoas insistem em dizer que não existe. Vamos pensar com calma a respeito disso. Dizer que a cultura do estupro não existe é como dizer que o ar em que nós estamos mergulhados e que nós estamos respirando não existe. Esse ar aqui não existe. Ele é tão invisível e ele está tão presente, né, que a gente chega até mesmo a negá-lo. Então, explicando um pouco o que é essa cultura do estupro que nos atinge tanto, a palavra cultura vem do latim e significa cultivar. Então, cultura do estupro é o cultivo de ideias, de palavras, de atitudes que fomentam, que justificam, que acobertam esse tipo de violência. E aí, com razão, a gente vai dizer, imagina, mas a maioria do povo brasileiro acha um absurdo o estupro, repudia, sem dúvida, não, concordo. Mas, mesmo repudiando, sem perceber, nós reproduzimos esses comportamentos. E o resultado disso é uma cultura que torna a vítima sempre culpada. A maior prova da cultura do estupro é a vítima sempre achar que a culpa é dela e a sociedade também jogar a culpa nela, de alguma maneira ou de outra. A culpa foi sempre alguma coisa que a mulher fez, foi sempre alguma coisa em que ela errou. E é por isso que existe tanta culpa, é por isso que existe tanto silêncio, porque se a gente é assaltada. Eu, outro dia, fiz um post dizendo, olha, se uma freira e uma prostituta estão na rua falando ao celular, cada uma com seus clientes, outra com a sua arquidiocese, enfim, passa um assaltante e arranca o celular da mão das duas, empurra violentamente ambas ao chão, elas vão à delegacia, prestam queixa, elas são vítimas, igualmente. As duas. E não há nenhuma dúvida de que elas foram roubadas. Né? No entanto, num estupro, o que aconteceria seria, mas e a sua capinha do celular? Aposto que tinha um brilhinho. Você estava se mostrando, você estava falando na calçada, tá, mas celular é para a gente falar na rua. Não, mas você estava fazendo alguma coisa. Então, quando um crime ele acaba sendo mudado, torcido dessa maneira, a sociedade toda está doente e a gente não percebe. E isso não é uma responsabilidade apenas dos homens, é tão importante dizer isso. Nós mesmos falamos que o estuprador é um monstro e, na verdade, não é. Ele pode ser qualquer um, pode ser um bonzinho que está por trás de uma máscara. Sempre, né, que se diz isso, é um monstro, é um doente. Não é. São pessoas que estão do lado da gente na fila do banco. São pessoas com as quais a gente se relaciona. A maior parte dos estupros são feitos por pessoas conhecidas e sequer vêm a público. E são pessoas que, num outro cenário, e criados de uma outra maneira, influenciados pelos amigos e pela cultura de uma outra forma, iriam segurar os seus instintos. Porque eles agem achando que realmente
eles estão certos, não fizeram nada de errado, e que eles têm poder e domínio sobre aquele corpo, que aquele corpo pertence a eles, que não tem absolutamente nada de errado. No máximo, tá, eu fui um pouco rude. Que um pouco rude? Como assim um pouco rude? No máximo. São pessoas que se auto-justificam, e por isso eu coloquei no romance, o estuprador, ele tem contato com ela e tal, eu dei voz para ele no livro, para que ele pudesse colocar todas as suas justificativas e ela desmontasse, porque são justificativas que eu também já escutei. Então, essa não é uma coisa isolada de guetos, não está isolada em classe social, não está isolada em faixa etária. Homens sofrem, meninos sofrem muito abuso na infância, meninas sofrem. Não é alguma coisa que está fechado num círculo e que não atinge. Não, aqui eu estou isolado e estou protegido, ninguém é alcançado aqui nesse meu círculo. Isso não existe. Desmontar essa cultura passa também por educar os meninos para que eles não apenas respeitem as meninas, conhecidas ou estranhas, mas para que eles protejam as meninas se elas estiverem numa situação de vulnerabilidade. Se elas não estiverem, dão conta do recado, beleza. Quando a gente fala de cultura do estupro, que é filha do machismo, a gente se esquece que ela afeta muito os homens também. Já me perguntaram o seguinte: mas como a cultura do estupro é filha do machismo, se tem homens que sofrem com isso, se tem meninos que sofrem com isso? Quando o agressor, seja quem for, submete uma vítima, seja ela quem for, menino, menina, criança, jovem, velho, mulher, homem, ele a trata, naquele momento, como se ela fosse uma mulherzinha. Uma mulherzinha de acordo com a cultura machista. Naquele momento, ela é submetida como uma mulherzinha. Então, quando a gente fala de libertar a mulher dessa cultura, a gente também está falando de libertar os homens, porque os meninos sofrem, e muito, a pressão do ter de ser macho. Você tem de ser macho, filho. Como assim? Quantas você pegou essa noite? Você pegou uma só? Você está ficando com uma só? Não é possível. Né? Esse incentivo de uma sexualidade que não é agradável. Isso é extremamente deformador do caráter dos meninos e perturbador. E vai contra o que eles desejam também, porque, muitas vezes, meninos e meninas querem ficar com dois, querem ficar com mais, que ficaram com um essa noite, amanhã querem ficar com outro, não gostaram desse, né? Deixa eu experimentar esse aqui, deixa eu ficar aqui, deixa eu sentir esse beijo diferente. Ok. E, muitas vezes, eles não querem. Né? Eles não estão com essa vontade, eles estão a fim de alguma coisa que intensifique mais. E aí ele vai sofrer a pressão. Nossa, você já está namorando, que bobão. E a menina, nossa, você está namorando, que legal. Né? Então, criar o menino para ser forte o bastante. Os meninos precisam ser muito fortes agora. Fortes o bastante para dizer, não, cara, não. Pô, eu gosto dela, estou a fim de ficar com ela, vou ficar de novo. Qual o problema? Acho que tem um lado produtivo, nem diria positivo, mas produtivo dessas tragédias irem a público, que a gente estar aqui falando sobre isso, né? A mídia se abrir para a gente discutir isso. É importante que figuras públicas venham e digam o que aconteceu e se exponham e passem por esse constrangimento. E algumas pessoas que criticam dizem assim, estão dando atenção para ela só porque ela é famosa, coitada da mulher na periferia, passa pela mesma coisa, não acontece nada. Mas quando uma figura pública se coloca, né, enfrenta as críticas que já está enfrentando, ela dá força para todas as invisíveis que somos nós terem coragem de denunciarem. É muito importante. É muito importante que isso aconteça. O machismo existe no mundo todo. Nas culturas em que ele é mais fraco, em que ele é menos pesado, menos denso, como, por exemplo, na Suécia, as mulheres denunciam mais, com muito mais facilidade, com muito mais liberdade. Elas não se sentem acossadas. Então, lá tem menos machismo e mais denúncias. Então, parece que tem mais estupro lá, quando, na verdade, tem mais denúncias. Né? A gente tem números que comprovam que 1/10 pelo IPEA, né, que 1/10 dos estupros são, de fato, denunciados. Então,
Então, tem muitos que a gente não sabe. Os meus eu nunca denunciei. Né? Algumas pessoas pensam, então você chegou em perigo de morte, então você ficou tão machucada que quase morreu e você sobreviveu. Não, é uma sobrevivência interna, é uma sobrevivência emocional. Esse ser sobrevivente nas questões de violência sexual é você conseguir sobreviver aqui dentro, porque é aqui dentro que as marcas ficam. Isso muda você inteira, muda os seus gostos, muda a maneira pela qual você vê a vida. Então, sobreviver é uma sobrevivência da psique, da emoção, do seu coração, da sua alma. É você conseguir sobreviver a isso, viver com isso, superar isso. É uma sobrevivência emocional. Gustavo, você não se identifica como um estuprador porque pensa que estupros são feitos apenas por criminosos em esquinas escuras. Mas há maridos que estupram suas esposas, há namorados que estupram suas namoradas, há amigos que estupram suas amigas. E muitos desses relacionamentos continuam em meio às mordaças da necessidade, do medo e até mesmo do amor asfixiado. O fato de eu ter me sentido atraída por você, ter ido à sua casa, ter desejado transar com você, não significa que você poderia me violentar. Desejar um homem não é o mesmo que desejar ser estuprada por ele.